Olá a todos, mais uma vez. Hoje convido-vos a fazer um tour na secção da minha coleção de figuras que se encontram fechadas dentro dos blisters desde 1997 até aos dias de hoje. Espero que gostem. Para começar a falar destas figuras, tenho que recuar ao ano de 1997, talvez 96, quando as encontrei pela primeira vez numa grande superfície quando estava com o meu pai. Atendendo ao ano, creio que talvez ter sido no Norte Shopping, provavelmente no continente. Então, nessa altura, não era propriamente fácil o acesso à internet como é nos dias de hoje. Portanto, eu já sabia da existência destas figuras, já sabia que elas existiriam, através de uma revista especializada em comics, que era a Toy Wiz, e que por vezes também trazia algumas referências a action figures na altura. Ou seja, eu já sabia que elas iriam ser lançadas, não estava preparado para o que tinha pela frente. O primeiro grande choque que eu tive foi, sem dúvida alguma, a hipertrofia dos corpos. Os atores que atuaram nos filmes Star Wars nunca tiveram este tipo de físico. Mark Hamill nunca foi assim, o Harrison Ford nunca foi assim. Eu ainda atribuo esta hipertrofia dos corpos a influências da coleção Masters of the Universe da década de 80. Portanto, nesta altura, a Kenner tinha sido vendida à Hasbro e eles, se calhar, acharam que poderia ajudar nas vendas, mostrarem então corpos hipertrofiados. Então, começou com aquelas caixinhas laranjas que vimos há bocado. E, para minha grande surpresa, eu julgava que iriam ser apenas as principais personagens que iriam ter direito a esta nova versão das figuras. Para minha grande surpresa, começaram então a sair várias personagens da trilogia original, depois já nesta caixa verde. Cá temos o Boba Fett. A título de curiosidade e só a nível de trivia, provavelmente vocês não estarão bem ao corrente de quando é que foi a primeira aparição do Boba Fett. Aqueles que disserem Empire estarão enganados, porque efetivamente este personagem aparece pela primeira vez no Star Wars Holiday Special. Aquela parte da saga que mesmo os fãs mais empedernidos, dentre os quais eu me conto, entre eles, têm dificuldade em dizer que gostam. O Star Wars Holiday Special de 1978 seria o equivalente, se calhar, ao Natal dos Hospitais, uma junção de Natal dos Hospitais com, sei lá, um best-of do João Baião e o seu Big Show Sick. Portanto, foi difícil, mas o facto permanece. Foi pela primeira vez aí que aparece o Boba Fett na sua versão de cartoon e não no Empire. Okay, um Lando também hipertrofiado. Foi notória este excessivo tamanho do lightsaber do Luke nesta primeira edição, quando ele aparece com o seu X-Wing Fighter Pilot outfit. Eu ajuda-me sempre a recordar, quando as figuras têm preço, eu costumo não os retirar, porque me ajuda sempre a recordar de onde é que eles vieram. No caso deste R5-D4, foi um bom amigo que me trouxe de Nova York. Ainda tem ali o preço. $14,95, claro. Nesta altura, no Power of the Force, eles começam a incluir mini-filmes, slides, okay? com cenas dos filmes. Outra novidade, um 2-pack, no caso dos Ewoks. Tínhamos aqui o Wicket e o Logray. Não havia qualquer figura que fosse vendida num 2-pack na edição original. Uma Leia também. Aqui um 3PO na cena do Return of the Jedi, quando ele é transportado... Desculpem, do Empire, quando ele é transportado pelo Chewie, depois de ter sido quase obliterado por um blaster de um Stormtrooper em Bespin. Mais umas quantas figuras com preço, portanto, mais uma vez vieram de Nova York, da Central Comics. Aqui o Admiral Ackbar, também. Quando eu reencontrei então estas figuras,
foi a oportunidade que eu tive para deixar dentro da caixa, uma vez que as originais, quando eu as tinha tido, era miúdo, portanto o que eu queria era brincar com elas e não propriamente colecioná-las, portanto aproveitei desta vez então para as deixar grande parte delas dentro dos seus blisters originais. Outra figura com preço que veio do Forbidden Planet, que é uma loja que eu adoro em Londres. Originalmente ela ainda era situada em New Oxford Street, a primeira vez, ou primeiras duas vezes que eu lá estive foi em New Oxford Street, depois acabou por mudar para Shaftesbury Avenue e tem um hall absolutamente impressionante de colecionáveis, não só Star Wars, mas tudo o que tem a ver com o mundo da cultura popular, cinéfila, comics, afins. Recomendo vivamente esta loja. Outra figura interessante, o Forlome, que originalmente na seleção Kenner tinha sido trocado o seu nome relativamente aos arquivos da Lucasfilm. Tinham-lhe dado erradamente o nome Zucas, e este Forlome é um acrónimo. Representa For Love of Money. Tendo em conta que é um Bounty Hunter, o nome está por demais bem escolhido. Um Gamorrean Guard também. Na versão original não tinha nome, este personagem não se tratava do Malakili, era por simplesmente Rancor Keeper. Mais um 2-pack, desta vez de Jawas. Todas estas são ainda da série Power of the Force. A Leia em Endor. Aqui temos já figuras de transição. Já passamos uns anitos, já passamos para 99, 98, creio eu. Já estava bem na forja o episódio 1. E o que é que os senhores da Hasbro acharam que iria ajudar a vender o produto? A inclusão destas caixas que mudam a figura. De forma a que nós podemos ver o personagem como ela era na trilogia original e depois passá-lo para a trilogia das prequelas, ok? Neste caso, da Phantom Menace. Por um lado temos o Emperor Palpatine e aqui ainda temos a sua versão de Senador Naboo, enquanto ainda estava a congeminar o seu plano para dominar a galáxia. Okay. Acontece com várias. Em baixo temos então já blisters do episódio 1, e em que pela primeira vez deixou de figurar no blister a cabeça do Vader e passa a ser a cabeça do Darth Maul. Neste caso estes foram comprados no El Corte Inglês. E o preço ainda está em pesetas. Ok, mais algumas. Uma nova transição desta vez para o Power of the Jedi. Ok, coleção Power of the Jedi. Ok, e eu nesta altura por escolha, vou-vos voltar um bocadinho atrás, porque não quero mostrar a secção que está fora da caixa, porque senão ficaria um vídeo demasiado maçudo, demasiado grande. Portanto, recuando um bocadinho atrás, vamos então para aqui para baixo. Um outro artifício que os senhores da Hasbro utilizaram para vender as suas figuras foi a inclusão, por vezes, de um Battle Droid, ok? Não se tratava de uma figura articulada, o que serviria era para fazer um Army Builder, ou seja, não era de todo difícil, se colecionamos as várias figuras, termos 20 ou 30 Battle Droids. Por vezes também se fazia acompanhado de Pit Droids também. Okay. Todas estas são episódio 1, então. A mudança de cor nos blisters indica-nos que estávamos no Attack of the Clones. Neste caso, sets que traziam para além da figura, traziam então equipamento extra, acessório. Okay? Algum deste equipamento não chegou a ver tempo nos filmes, como é o caso, por exemplo, aqui neste Hoth Survival Accessory Set. Este mini tank não chegou a existir.
Por outro lado, este mouse droid existiu apesar de que a proporção do tamanho não parece que seja propriamente adequada. Okay? E é claro que há do lado o Interrogator droid. Okay? Mais um Vader, mais um Yoda. Não posso deixar de comentar quando vi o combate no Attack of the Clones entre o Yoda e o Count Dooku, que foi assim qualquer coisa de extraordinária mesmo. Lembro-me de ter comentado com amigos e um amigo dizer-me: epá, isto parecia mesmo um sapo cocas com speed, pela velocidade que ele se movimentava. Nesta altura, o que é que eles resolveram incluir para vender as figuras? Muitas delas têm lightsabers com um cabo de metal que eram seguradas por pequeninos ímãs que se encontravam escondidos debaixo das mãos. Aqui um Super Battle Droid. Entramos nos Bounty Hunters. Mais um Mace Windu, claro. Mais uns quantos Jedi. Vamos ver se este R2 não me deixa ficar mal, porque eu efetivamente já não faço isto há algum tempo. Não deixa de ser impressionante que uma figura que terá saído por volta de 2002 tenha então uma pilha que ainda funciona, não é? Mais um 3PO. Ok. Yoda com os seus Younglings, Padawans. Reparem, mais uma que se encontra com o preço, neste caso comprei em saldo, 3,99 libras, ok? Também, provavelmente no Forbidden Planet. Mais um zoom com accessory sets. Um bocadinho só de Clone Wars, a Animated Series. Uma nova parede que começa então com o Luke em Bespin, seguida de um 2-pack dos Ugnaughts, e eu particularmente nunca julguei que iria ressentir tanto respeito pela raça dos Ugnaughts, até ter visto o Mandalorian e a personagem do Nick Nolte. Mais um Bounty Hunter, desta vez o Dengar, que diz o Canon que supostamente ficou ferido numa corrida que fez com Han Solo enquanto eram ambos muito novos. Aqui o Sayal Tamarai Yak Face tem aquela particularidade de ter sido, na coleção original da Kenner, uma figura super requisitada porque não chegou a sair no mercado norte-americano, o que a torna tremendamente apetecível, ao ponto de quando os senhores da Hasbro fizeram a edição da Katana, o terem incluído uma versão especial desta figura, portanto a versão nova, claro, mas numa capa especial do Power of the Force. Weequay. Aqui um Zukas, aquele personagem que trocou de nome então com o Forlorn, que eu mencionei há bocado. Um que foi criado só para a edição nova da Star Wars, que é a Special Edition, que saiu em 97, sim. E entramos no Power of the Jedi. Aquele FX7 quase que não se vê o preço porque ele está muito apagado, mas posso dizer-vos que foi 4,99. Veio do Toys R Us do Colombo. Aliás, grande parte destas figuras vieram do Toys R Us. Foi com grande pena que eu vi a queda dessa portento das lojas de brinquedos. Apesar de ela continuar a existência aqui na Ibéria, mas não é a mesma coisa, por isso simplesmente. E depois, como eu tinha aqui algum espaço a preencher, preenchi-o com o quê? Com figuras da Force Awakens, que, pronto, voltaram aos 5 pontos de articulação,
que acaba por ser reminiscente das clássicas, da Kenner. Do ponto de vista de escultura não são nada más, mas deixam muito a desejar, porque nesta altura a Hasbro estava a lançar cá para fora figuras com muitos pontos de articulação e optou por esta linha bem mais barata. E o problema é que os preços que chegaram cá a Portugal não foram assim tão mais baratos quanto isso. Reparem, esta aqui foi em final de coleção, comprei na FNAC, ainda tem aqui o sticker da FNAC, ok? E podem reparar, 13,98, final de coleção. As dos stickers amarelos vieram da Centro Jogo. E já estas dos stickers vermelhos vêm da Disney Store, também em final de coleção. Deixaram de custar 14 euros, 13,99, e passaram a custar 4,5 euros. Faz toda a diferença. Aqui este Bespin Guard comprei ainda do Brian's Toys, e curioso, isto já foi há uns anos valentes atrás, talvez em 2005, 2006, curioso está em que ela foi vendida como sendo loose, fora da caixa, porque a caixa se encontra em condições menos que ideais, portanto eles venderam na altura assim mesmo ao desbarato. Mais alguns Power of the Force. Outra figura também que os fãs há muito tempo ansiavam por era este Rebel Fleet Trooper. Nunca chegou a sair na coleção original e desta vez chegou, claro que sim. Continuando então aqui com o The Force Awakens e o Finn. Posso dizer-vos que houve uma altura em que consumia muitos vídeos no YouTube de pessoas que supostamente teriam informação privilegiada sobre como seria o desenrolar desta nova trilogia. E depois acabei por deixar de consumir muitos desses vídeos porque efetivamente é só especulação. Muitos dizem que têm acesso ao enredo, houve alguma leak, alguma coisa, alguém deixou sair alguma coisa, mas nada disso. Lembro-me perfeitamente no início de chegarem a dizer que esta personagem se chamaria Finn Calrissian e teria algum parentesco ao Lando, que provou não ser verdade, claro. E temos uma fila completamente dedicada ao The Force Awakens. O que é que eu não comprei nesta série de figuras? Porque eles todas as vezes que saem figuras acabam por recuperar algumas das clássicas, portanto eu limitei-me a personagens deste filme. Tudo o que saísse que fosse Luke ou Vader ou afins não comprei. Okay. E ao ladinho temos a Saga Collection. Okay, Trilogy. Estas fazem lembrar a Black Series, que sairia mais tarde, não é verdade? Mais umas quantas com stickers do Forbidden Planet. Aqui um 3PO. Recordo-me que havia uma versão desta mesma figura em que a cabeça que lhe era colocada é do droid. Portanto é do Attack of the Clones. Ok, mais um R2. Mais um Chewie. Desta vez acorrentado no Palácio do Jawa. E, eis não quem, o Han Solo com o bloco de Carbonite. Mais um Boba Fett. Personagem central do General Grievous, claro. Revenge of the Sith. Tirando o Empire, provavelmente o filme mais aclamado das prequelas de Star Wars, pelos críticos. Também gostei bastante, devo dizer.
e entramos numa secção de um videojogo do The Force Awakens. The Force Unleashed, desculpem. The Force Unleashed. Gosto particularmente deste Vader Battle Damaged. Mais à frente poderão ver um Anakin Battle Damaged também, que eu tenho do Revenge of the Sith. Mas isto é um Vader Battle Damaged, também é engraçado. E é claro, um Shadow Guard. Há toda uma expansão de personagens que acabam por, não vendo tempo de ecrã, povoar a mitologia Star Wars. Tens os Shadow Troopers, Shadow Biker Scout. Tudo que era guardas havia uma legião de Shadow. Maris Brood. Não devo dizer que eu não joguei verdadeiramente, portanto não sei verdadeiramente qual é o entrosamento destes personagens uns com os outros. Um dos patronos do Jabba, do Palácio do Jabba, uma figura bastante difícil de encontrar, Hermie Odal. Este look acaba por tê-lo repetido porque ele saiu com o Rancor. Aqui é um Pre-Cyborg Grievous, também achei engraçado, o Expanded Universe. Aliás, tal como aqui este Yoda com o Kibuk. Estas duas figuras, tanto quanto julgo saber, acabaram por valorizar bastante este Darth Malak e o Darth Revan, então, que foi a primeira vez que eles acabaram por ver a sua edição em action figure. Mais tarde viria a ser popularizado na Black Series, inclusive saindo depois a sua versão do lado bom da força, em que ele trajava de branco. Ok, Rebel Honor Guard. Aqui o 3PO faz-se acompanhar do Celestial Scrum e voltando ao Mandalorian é absolutamente hilariante quando uma das primeiras cenas, nos primeiros capítulos dessa série, se vê um animal desta espécie a assar. Pronto, acho que é a retribuição. Sand Trooper, ok. Nada mais que um Stormtrooper com o seu fato weathered, gasto, não é? Por ter estado na intempérie, no deserto, claro, e equipamento adicional. Na fila de baixo temos aqui um Jawa que se acompanha desta vez por um droid. CZ4. Um dos múltiplos patrões da cantina. Hellis Hellrot. Faz lembrar um bocado o Ghostface Scream, não é? Esta é Fans Choice. Ou seja, foi feita uma sondagem, qual seria o personagem que os fãs gostariam de ver incluído no universo das action figures. Acabou por ganhar este RA7. E temos o Biggs, como não poderia deixar de ser, o amigo de infância do Luke. Esta é uma figura engraçada porque é uma figura de tributo. Ralph McQuarrie foi um artista gráfico responsável por não só muitas das personagens, de uma primeira versão das personagens que chegaram à versão final do filme, como também cenários de planetas, e era de uma imaginação absolutamente prodigiosa. Eu posso-vos mostrar daqui por um bocado algumas figuras que eu tenho que são baseadas nos conceitos originais delas, inclusivamente que foram recuperados para personagens bem mais atuais do que as versões originais. Já vamos vê-las aqui por um bocado. Na versão mais recente do Return of the Jedi, o Max Rebo Band ganhou novos membros. Ok. Eu acabo por ter problemas com o reflexo. A TC-14. Ok, Carbon Freezing Chamber.
Teria sido simpático se os senhores da Hasbro, quando fizeram este playset agora de Bespin, se tivessem incluído uma coisa parecida com estas, que eu julgo não haver. E vamos para a fila de baixo aqui. O Lando com o seu Smuggler outfit. Este Tri-Droid, eu tenho uma versão bem maior que esta, mas está fora da caixa. Num outro vídeo que eu vos mostrarei os veículos que tenho fora da caixa, posso mostrá-lo, claro que sim. O Anakin Skywalker Spirit. Esta já é a versão, mais uma vez, a Special Edition, em que o Sebastian Shaw, portanto, é substituído pelo Hayden Christensen na cena final, em que se vê o Yoda, o Ben e o Anakin, os três, congratularem o Luke após a vitória. Mais uns quantos clones. Okay. E apesar de ter aqui algumas peças loose, posso mostrar-vos então aquelas figuras que eu tinha dito há bocado, que eram baseadas nos desenhos originais do Ralph McQuarrie. Reparem que a versão original do Chewbacca não anda tão longe dos hebdos da versão animada de Star Wars, da série Star Wars que saiu. Rebels. Boba Fett, Snow Trooper, um Vader lá atrás quase que não se vê, um Hero Starkiller que viria mais tarde a ser a Leia, um Han Solo de barba, perfeitamente irreconhecível, e curiosamente um Stormtrooper que ele próprio manipulava um lightsaber azul e um escudo. Nesta parede tem então uns quantos 2-packs que saíam com comics. É um universo expandido, portanto não teve tempo cinematográfico, mas antes de sair a trilogia das prequelas, Star Wars não esteve parado. Gosto particularmente deste Sith, Darth Talon, inspiração clássica no Maul, claro que sim. Mais um conjunto de figuras, desta vez alusivas às Clone Wars. Recordo-me que este Commander Fox foi uma oferta do Toys R Us, já não me recordo quanto é que tinha que comprar para tê-lo, mas eles ofereceram esta figura. O Rex também, figura central das Clone Wars. Dave Filoni, muito bom, muito boa série de animação, Star Wars. Temos aqui a versão cartoonizada de Dooku. Já deixou de se parecer com o Christopher Lee, não é? Mas estas figuras tinham vários pontos de articulação. Este Grievous holográfico tem uma história engraçada. Encontrei-o há uns anos atrás no Toys R Us de Braga e devo dizer-vos que me custou 50 cêntimos. Eu tinha 2 exemplares, obviamente trouxe os 2, claro. Nunca mais havia entretanto. Mais um personagem que eu adoraria que tivesse tido tempo no grande ecrã. Asajj Ventress, aprendiz do lado Sith. E um Ugnaught genérico. Reparem, a embalagem já não é das Clone Wars. Saiu na mesma altura e eu diria provavelmente por volta de 2008. Mas é da Legacy Collection.
Nesta parede temos então aqui Revenge of the Sith, com as primeiras 4 figuras sneak preview que saíram. Esta também é uma história engraçada. Eu estava em Londres quando saíram estas figuras, desconhecia por completo o que é que iria sair, não é? Que filme, o que é que iria ser, o Revenge of the Sith. Creio que já sabia o título, mas pouco mais, e fiquei logo preso pela personagem do Grievous, obviamente, claro que sim. E depois saber também que iriam participar Wookiees, claro, que iríamos ter uma visão de Kashyyyk, não é? Terra natal, planeta natal dos Wookiees. E é claro, a 4ª figura das sneak previews era o droid, o R4-G9, o droid do Obi-Wan, que se encontra aqui ao lado. Já temos mais uns quantos Wookiees, entre os quais o Chewie, que nesta altura ainda era só um teenager praticamente. Para este episódio as armaduras dos clones mudaram, assemelhando-se muito mais às que nós estávamos habituados. E é claro que temos Palpatine a assumir a sua posição de Emperor, claro que sim. Mace Windu, quando eu soube que o Samuel L. Jackson iria participar na filmografia Star Wars, estava com medo que ele não se enquadrasse propriamente no espírito da coisa, mas acho que sim, acho que foi um medo perfeitamente infundado. A personagem de Mon Mothma, que acabou por ser recuperada ainda no Rogue One, novamente. E os Clone Pilots que já se assemelham em muito traje aos TIE Fighter Pilots que nós estávamos habituados na trilogia original. Uma Padmé grávida nesta altura do filme. O que foi acontecendo ao longo da trilogia das prequelas foi que personagens que nós já conhecíamos anteriormente acabaram por ser reintroduzidas. Bem, já nem falo no R2 e no 3PO porque esses partilham todos os filmes Star Wars, mas por exemplo aqui o caso deste Royal Guard, que enquanto o Palpatine era um senador, trajavam de azul, não é? Eles aliás aqui na imagem, não dá para ver muito bem, mas aqui na imagem há as duas versões, a versão azul e a versão vermelha que estávamos habituados já. Recordo-me que quando do Attack of the Clones, um dos teasers que foi saindo foi uma imagem do Jango Fett, na altura e não sabíamos que era o Jango Fett, víamos uma armadura tradicional do Boba Fett com umas cores diferentes e com a legenda Guess Who's Back. Recordam-se quando eu há bocado falei que havia aqui um Anakin Battle Damaged? Cá está ele. Outro pormenor de trivia curioso, este personagem do Zet Jukasa é nada mais nada menos que um dos filhos do Lucas, que fazem todos eles cameos na trilogia das prequelas, claro. Este é o jovem guerreiro Jedi que é abatido pelos Clone Troopers da 501st Division, creio eu que é Division. Captain Antilles, que vemos ser estrangulado no início da New Hope, Star Wars original. Mais uma versão do Tarkin. E não deixa de ser curioso que tenham tentado aproximar os malares dos característicos malares do Peter Cushing. Nesta altura temos então ainda próteses para assemelhar os malares aos malares do Peter Cushing. Não é uma personagem CGI, como já acontece no Rogue One. E depois também acontece muito a miúdo, que é recuperar espécies que já tínhamos visto anteriormente, nomeadamente no Return of the Jedi,
e dá-lhes, neste caso, outros papéis. Eram senadores galácticos. Bom, e cá estou de volta depois de uma pausa forçada para recarregar a bateria para continuar com o nosso tour pelas restantes figuras do Revenge of the Sith. Logo abaixo, mais umas quantas da Legacy Collection, que tinham a particularidade de trazerem uma Build-A-Figure. Aquilo que se tornou tão popular nas Marvel Legends hoje em dia, da Hasbro, também. Já estas figuras o traziam. Era possível montar um droid, um astromech, às vezes um protocol droid, às vezes do Expanded Universe. Para tal, teríamos que comprar 5 figuras da série. E vamos à última fila, que também só tem mais 3. A única aparição de um personagem da mesma espécie do Yoda, a Yaddle, no episódio 1, em conjunto com mais um Jedi, do Jedi Council. E terminamos com um holograma do Dooku. Esta secção da Vintage Collection não me quero alongar muito nela, uma vez que já vês um vídeo sobre a mesma. Quero somente dizer que ela de facto ocupa um lugar muito especial na minha coleção, porque as cards acabam por copiar os blasters originais de uma altura em que eu não me auto-intitulava colecionador, apenas brincava com estas figuras. Já temos mais um Forlome. Eles de tempos a tempos vão voltando a editar estas figuras. Eu sei que agora em 2020 voltou a sair uma outra do Darth Maul com ligeiríssimas diferenças. Acho que o sabre está colocado de uma maneira diferente, mas e o capuz creio que está ao lado em vez de estar colocado. E mais umas quantas da Legacy Collection, que se a memória não me atraiçoa, terá saído por volta de 2008, 2007, 2008, por aí. Esta figura Amidala é engraçada porque eu tenho uma outra versão desta mesma figura, desta vez da Sideshow Collectibles, portanto em escala 1:6. É das Clone Wars também. Space Trooper. Outra daquelas personagens que também é costume dizer-se, basta pescar os olhos para por isso simplesmente deixar de haver. Isto só prova quão proficientes foram os senhores da Hasbro em produzir todas as personagens que povoaram não só o universo cinematográfico Star Wars, como também tudo aquilo que se passou a designar universo expandido, Expanded Universe. Mais um Vader sem a máscara também.
Aqui é um Impersonator de Boba Fett. Mais uma figura que tem aqui um autocolante do Forbidden Planet. E nesta secção temos uma nova evolução das cardbacks. Para ajudar a vender as figuras, o que é que os senhores da Hasbro faziam desta vez? Juntavam um conjunto de acessórios armas, que se encontra nesta pequenina caixinha aqui de papel, porque é notória, muitas vezes o que acontece é que estas armas desaparecem, perdem-se, porque elas de facto são muito pequeninas. Portanto, o facto de eles nos terem dado a oportunidade de voltar a tê-las todas acabou por provar ser uma mais-valia. Novamente, a Droid Factory, ou seja, uma Build-A-Figure que era completada quando tínhamos uma série de 5 ou 6 figuras, 5 creio eu. Mais um 2-pack de E-Box. O que também se foi vendo foi que com o passar dos anos, aquela hipertrofia da musculatura do final da década de 90 foi dando lugar a reproduções muito mais fiéis aos filmes, em termos de tamanho. Isto é claro, já para não dizer num aumento exponencial nas articulações. Cloud City Guard, na versão original da Kenner havia 2, um negro e um branco. Mais um Astromech, por acaso eu acho que este esquema de cores funciona bastante bem, o branco e o verde, desculpem. Imperial Stormtrooper, depois designado Snow Trooper, um dos meus favoritos. Mais uma figura de arte conceptual, desta vez do Joe Johnson, não do Ralph McQuarrie, como originalmente o Snow Trooper foi desenhado. E este conjunto de figuras, quer do Rogue One, quer do The Force Awakens, foram compradas na sua esmagadora maioria numa das minhas incursões à Disney Store, em que as encontrei em promoção. Eu faço questão de deixar os preços. Packs que eram vendidos originalmente a 22€, este foi comprado a 6,59€, este também. Cá temos a oportunidade final da Toys R Us, de Aveiro este. E mais umas quantas figuras soltas. Por esta altura, estas figuras voltaram aos 5 pontos de articulação, mas continuam a ter uma escultura bastante interessante. Aliás, eu gostei bastante do Rogue One, achei um filme bastante desapaixonado. Que mostrava que mesmo os heróis de guerra estão dispostos a cometer atrocidades em prol de um bem maior. Mais um tour rápido só desta secção final da Vintage Collection, para termos coberto a quase totalidade das figuras que eu tenho então ainda em blister e do qual nunca saíram.
Espero que tenham gostado. Agradeço-vos desde já estes momentos que passaram comigo. Já sabem, se quiserem continuar a ver vídeos deste conteúdo e de outros semelhantes, já sabem o que têm a fazer. Enquanto eles não acontecem, vemo-nos por aí.